Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, 12, até o 14, nós vamos ler. Amém? Antes de lermos, vira para o teu irmão do lado assim, Deus, diga assim para ele, Deus, mas olha bem para a cara dele, assim, não deixa ele ficar olhando de lado não, olha nos olhos dele, Deus tem uma vida abundante para você. Amém, irmãos? Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Mas eu tenho uma novidade para você. Existe o ladrão da vida abundante. Ele está trabalhando e vai continuar trabalhando. Ele não para de trabalhar para roubar de nós o projeto que Deus tem para nós. Jeremias 29, 11 diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Diga comigo, glória a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Glória a Deus. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Ainda João, Evangelho, 3 João, que só tem um capítulo, versículo 2, e até o versículo 4, vamos ler, amém? Estão prontos? Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amém, irmãos? Glória a Deus. 2 textos aqui para você entender que Deus tem um projeto, Deus tem um plano para a sua vida, um plano para a minha vida, um plano que não é um plano de derrota. Algumas vezes a gente passa por momentos difíceis, tribulados, momentos de trabalho de Deus, de tratamento, de crescimento. Tem momentos na nossa vida que nós parece que a coisa a gente não vai dar conta, mas Deus está. Você sabia que para feijão é bom, cru ou cozido, irmão? Feijãozinho cozidinho, bem temperadinho, é uma delícia, não é? Quem que gosta de feijão? Eu sou apaixonado. Comi um feijão lá na Colômbia. Eu nunca comi um feijão tão gostoso da minha vida, mas eles têm uma técnica de preparar diferente. Feijão é uma delícia, é ou não é verdade? Mas para o feijão ficar bom mesmo, tem que ser na panela de pressão, não é? Sim ou não? Então deixa eu falar uma coisa, para você ficar bom mesmo, do jeito que Jesus quer, de vez em quando Ele tem que colocar você na panela de pressão. Está entendendo? Amém? Isso não quer dizer que Deus quer te matar, não, que Deus quer destruir você. Deus, muitas vezes, a gente passar por um processo de moer, para a gente melhorar, toda vez que você passa por um processo de crescimento, dói, incomoda, mexe com a gente. Não é porque Deus nos odeia, que Deus nos ama, Deus te ama, irmão, amém? Deus quer o melhor para a gente, mas por que eu dou tanta cabeçada? Por que as coisas vão tão mal? Nós vamos tratar isso aqui um pouco. De vez em quando a gente está passando por problemas que nós mesmos ocasionamos por falta de sabedoria, por falta de paciência, por falta de perseverança, por ansiedade extrema. Nós entramos em muitos problemas, nos metemos em muitos problemas, e alguns vêm até de graça, né?
É por aí que acontece a vida. Mas em tudo, diz a Bíblia, em tudo, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, a Bíblia diz ainda em João 10,10, diz o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Essa é a função do diabo. O diabo, ele não para de trabalhar. Está entendendo? Talvez alguns crentes agora nesse período tira férias até de Jesus. O diabo não tira férias, irmãos. O diabo não tira férias. Se nesse período que você está de férias de Jesus, ele achar uma brecha, ele arrebenta com você. Porque é assim que o diabo trabalha. O diabo trabalha para destruir a vida da gente. Ele está esperando, está à espreita, ao derredor, buscando quem ele possa tragar. Amém? Mas o versículo não para aí. Eu vim, Jesus está dizendo, o diabo veio para matar, para roubar, matar e destruir. Eu vim com outra finalidade. Para que veio Jesus? Por que Jesus veio? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Veja, o plano de Deus para a nossa vida não é que nós vivamos mal, muito pelo contrário, Deus quer nos abençoar. Deus quer abençoar a sua vida. Pastor, mas eu sou tão atrapalhado. Deus quer abençoar a sua vida, irmão. Esse projeto de Deus é plano de Deus. Deus quer que vivamos bem. Deus deseja que a nossa vida se torne uma vida abundante, na vida emocional, na vida espiritual, na vida de saúde, financeiro, pastor. Tem muita gente batendo a cabeça porque não entende isso, pensa que prosperar não é uma coisa espiritual, muito pelo contrário, prosperar no Senhor é extremamente espiritual. O que não é espiritual é uma pseudo-prosperidade em cima do ilícito. Isso não agrada a Deus, mas é dentro daquilo que é lícito, é agradável ao Senhor. Então saia daqui essa noite convencido de uma coisa: Deus quer te ver muito bem. Amém, meu irmão? Se não está acontecendo, tem algumas coisas que estão impedindo, e a gente precisa consertar isso. E eu quero dizer para você com muito amor, coloque isso como pauta na sua vida nesse ano de 2020, para que você possa ver Deus trabalhando. Entenda uma coisa, irmão, muita gente quer a glória de Deus, mas não quer o processo para você ter a glória de Deus. E a gente precisa entender que a vida com Deus é uma vida de processos. Amém? Glória a Deus. Algumas coisas que nos impedem de viver plenamente essa vida abundante. Eu quero tratar 3 coisas só, mais nada. Primeira delas, a incredulidade. Muitas vezes a gente não acredita que Deus quer fazer aquilo que Ele se propõe a fazer. A gente pensa, eu sou um crente. Tem muita gente que é um associado, sei lá se eu posso falar assim, porque é verdade, muita gente está se associando à igreja, mas não crê de verdade no Deus que diz servir. Hebreus 11:6 diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. Eu vou ler o mesmo texto na tradução da linguagem de hoje. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Olha que coisa linda, irmãos. Deus recompensa aqueles que procuram conhecer melhor. Como é que a minha fé cresce? Hoje nós tratamos um pouco isso aqui. Como que a minha fé pode crescer? Eu tenho que investir no crescimento da minha fé, lendo a palavra, orando, tendo uma vida congregacional. Eu preciso aprender a congregar,
Vir à igreja não é uma exigência pastoral, é uma exigência bíblica, irmão. Paulo alguns dizem que é Paulo, outros dizem que é Apolo, até agora não se sabe quem foi que escreveu aos Hebreus. Mas a carta aos Hebreus diz o seguinte: não deixe de congregar como é o costume de alguns. Tem muita gente que fala, não, eu vou ficar em casa, não está bom. Não deixe não. Tenha uma vida espiritual ativa, para que você possa ter uma fé viva e poderosa em Deus. Pode perceber, a gente começa a deixar de vir à igreja, daqui a pouco a gente começa a esfriar, aí entra uma mágoa, entra um ressentimento, entra um aborrecimento, entra um negócio, aí aparece alguém na hora de vir para o culto, e parece que quanto mais você vai permitindo, mais essa coisa vai ficando pior. A gente precisa aprender a disciplinar a nossa vida em Deus. Nós não podemos deixar de congregar, porque senão a fé esfria. E quando a nossa fé fica fraca, ela fica fraca porque ela não é alimentada, é que nem o corpo. Quando você não dá comida para o corpo, você fica como? Tem que ir lá no médico tomar remédio, porque o corpo está fraco, você não se alimentou, não está se cuidando. E assim é a sua fé. Você quer ser um campeão de Deus, você quer ver Deus fazer milagres na sua vida, nunca permita, nunca abra esse precedente de ficar em casa, de não cultuar. Eu tenho um pastor amigo meu na cidade, a igreja dele tem culto todos os dias. Todos os dias. E esses dias ele estava me contando que Deus mandou ele para pastorear uma congregação da igreja deles, 120 quilômetros de distância, tem 12 irmãos lá. Aí ele chegou lá, disse, pastor, você não sabe o que eu encontrei uns irmãos crentes, mas crente. Diz que tem um irmãozinho lá que ele ora 6 horas por dia. Você olha no olhinho dele, está brilhando assim, cheinho de Deus. E eu fiquei olhando para ele, falei, que privilégio que você tem, homem. Você tem na tua igreja gente que ora 6 horas por dia. Fé viva. Aquele irmão que ora muito, aquele irmão que lê bastante a palavra, que está sempre congregando, ele vai acabar se tornando um campeão de Deus, um homem, uma mulher usado por Deus, cheinho da presença de Deus. Você sabe quando você chega em alguém e aquela pessoa tem alguma coisa para te dar? São pessoas que estão com a fé viva. Eles não são incrédulos, eles são crentes de verdade. Hoje tem uma geração que frequenta a igreja e não é crente, irmão. Tá, a gente respeita isso, porque é melhor que venham para a igreja do que vão para o mundo. Mas ainda precisam ser despertados na fé. Como que a fé cresce? Palavra. A gente tem ouvido tanto falar de graça, graça, graça. Como que a graça se manifesta? Pela intimidade com Deus, pela vida da palavra. Quanto mais você lê a palavra, mais liberto e mais crente você fica. Amém, irmão? Ah, que eu sou obrigado a ler a Bíblia? Não, ninguém é obrigado, só se você quiser crescer. Se você quiser continuar aquele anãozinho na fé, com todo respeito, você fica como está, não tem problema. De vez em quando eu vou para a igreja, de vez em quando eu oro, de vez em quando eu leio a Bíblia, de vez em quando dou uns aleluia, de vez em quando, aí você vai vivendo essa vida assim. Você quer realmente que a tua fé cresça? Não tem outro jeito de crescer a fé, amado. Se a gente pudesse criar um shake de fé, né? Pronto, eu estou cheio de fé. Mas não existe. A fé é gerada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha através da palavra. A palavra gera em nós algo que só Deus pode fazer em nossas vidas. Alguém pode dizer amém? Amém. Eu preciso aprender isso. Eu preciso aprender a caminhar em fé. A Bíblia diz em Hebreus, e eu quero ler com você, Hebreus capítulo 11. Hebreus, eu li 11:6, mas eu ainda quero ler contigo aqui. Hebreus 11, 2 e 3. Passei aqui. Hebreus 11, versículo 2 e versículo 3.
Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Na verdade, a vida da gente funciona bem pela fé. Quanto mais você cresce na fé, mais você vai crescer na sua vida com Deus. Aqui o texto do capítulo 11 trata exatamente de fé. Aquela fé que edifica a gente, aquela fé que transforma. E fala aqui que os antigos obtiveram um bom testemunho, porque eles acreditavam. Sabe, irmãos, Hebreus 11:6 diz que de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem uma fé viva, você não anda como tem que andar um verdadeiro crente, porque você duvida. E quando a gente duvida porque tem medo do que Deus vai fazer conosco, tem medo do que vai acontecer amanhã. Então a gente tem aquela coisa, não, eu vou, tá sempre com o plano B, sabe, servindo a Deus, mas tem aquela, se não der certo, eu pulo do barco. Você já viu isso, irmão? Se não der certo, Deus, eu arrumo um jeitinho. E tem muita gente se machucando porque arruma um jeitinho para poder resolver os problemas da vida. Não sabe esperar, não sabe confiar. Pensa que Deus não vai trabalhar. Irmão, ouse andar em fé, em dependência de Deus. Ouse caminhar com o Senhor e você verá que a tua vida vai mudar profundamente. Agora veja que coisa interessante, o inverso disso nos leva a uma vida medíocre, a uma vida de falência, a uma vida de derrota. Quando você não tem fé, quando você não está firmado em Deus, a tua vida não vai, não decola. Tem crente que diz assim, eu creio. Na hora que você ouve ele falar, você fala, mas crê no que você crê? Se você só fala de desgraça, de falência, de problema, e você não declara uma vitória. Pastor, mas como que eu vou declarar que eu vou vencer? Como? A fé move aquilo que o natural não pode mover. Está me entendendo bem, igreja? Quando você começa a se mover pela fé e teu coração está cheio de fé, você começa a declarar o sobrenatural de Deus, aquilo que Deus vai fazer na sua vida e na vida dos teus, e na tua empresa, no teu negócio, neste ano. Tem gente que começou o ano, vamos ver como é que vai ser, hein? Isso é uma declaração de fé ou é uma declaração de dúvida? Isso é uma declaração de incredulidade. Não, pastor, isso é prudência. Não confunda prudência com incredulidade. Duas coisas diferentes. Quando você é tomado por fé, você se move sabendo que Deus fará algo sobrenatural. E quando você crê, irmão, você fala do que você crê. Eu preguei outro dia sobre isso, né? Cuidado com a gente sempre ouviu esse negócio de dizer, olha, não fala dos teus planos. Ainda nesses dias de passagem de ano, né? A gente vê lá os banners publicados lá no Instagram, no Face, e os caras dizendo, não fale dos seus planos se você quiser que dê certo no final do ano. Isso é uma mentira do diabo. Se você crê que vai acontecer, declare, porque isso é fé, é certeza que vai acontecer. Pastor, mas o olho gordo, o ciúme, a inveja, se importa com isso não, irmão. Deus não se está limitado nisso. Ninguém pode vencer um homem de fé, ninguém pode vencer uma mulher de fé, ninguém pode vencer uma pessoa de fé, irmão. Porque quando você crê e você começa a declarar aquilo que Deus vai fazer, mas o cara vai ficar com ciúme, vai gorar o meu negócio, vai nada. Essa semana agora nós ouvimos de novo, né? Vocês estão construindo igreja lá? Estamos. Longe lá, né? Não vai ninguém nesse lugar, né? É? Você crê assim? Falei, cada um fica com a fé que tem. Eu creio que Deus vai fazer um milagre lá.
Você fique surpreso não, irmão, porque Deus vai fazer um milagre naquele lugar. E a minha fé não é a fé para 2 minutos, não. Minha fé é fé para 20, 30 anos. Mas pastor, lá é longe. Aqui em Campo Mourão não existe lugar longe. Em Curitiba eu rodava 45 minutos para chegar na minha igreja. Tranquilo, sossegado, feliz e contente, dava glória a Deus. Isso é mentalidade de incrédulo, de gente que não aprendeu a ver coisas tremendas de Deus. Daqui até onde nós estamos lá, dá 3 quilômetros, sabia? 3 quilômetros. Mas é lá no meio do mato, pastor, é feio. Que feio, irmão. Feio é o diabo. Quando você fala de fé, quando você lê aqui Hebreus, do versículo 4 ao versículo 40 de Hebreus 11, aqui fala exatamente da galeria dos heróis da fé. Homens que fizeram coisas tremendas, porque creram em Deus. Simples assim. E vou dizer mais uma coisa: quem não crê fica desesperado, quem crê descansa. Mas eu queria ter essa fé. Vem comigo, irmão, vamos estudar a palavra, vamos deixar o Espírito Santo trabalhar. Venha para o culto de oração, venha de manhã ouvir a palavra no domingo de manhã, aprender, venha edificar a tua fé. Pastor, é tão bom ficar dormindo. Só que você pode dormir, descansa, mas descansa o físico, mas não descansa o espírito, não descansa a alma. Quando você anda na presença de Deus, agora nesse período de férias é bonito, é gostoso. A gente vai, os irmãos, fui para a praia, descansei, pastor. Não, você ficou sem fazer nada, porque descansar, na verdade, a Bíblia diz em Hebreus, que o nosso descanso chama-se Jesus. Quando Jesus está no controle, você deita e dorme de verdade. Amém? Mas não importa, irmão. Você pode ir para a praia e voltar atribulado, pior do que foi. Eu vou num lugar que tem uma paisagem que parece um paraíso, pastor. Se você não estiver em Jesus, nem o paraíso faz você descansar. Amém? Eu tenho que me mover pela fé. Eu preciso aprender a me mover pela fé. Romanos 14, 23 diz o seguinte: mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé, de fé. E tudo que não provém de fé, o que é? Amém? Tudo que você faz com dúvida é pecado, e que aquilo que não provém, resultante de uma fé, que fé tem a ver com confiança, e a confiança é resultado de relacionamento, de intimidade. Tudo que eu não faço, confiando de que Deus está me respaldando, me mandando fazer, é dúvida, e aquilo que é dúvida é pecado. E não adianta, irmão, eu não posso ter fé por você. Claro, posso, tecnicamente posso ter fé por você. Eu posso acreditar em lugar de alguém que não tem fé nenhuma, por exemplo. A pessoa vem desesperada para ser curada, ela não tem fé ainda, não foi despertado isso nela. Jesus curou muitas pessoas e dizia: tua fé te salvou. Mas foi despertado fé antes, tinha fé naquele coração e ela foi curada. Mas teve casos que Jesus nem viu a fé, mas ele mesmo ministrou e curou. Amém? Porque ele tinha fé. Quando você tem fé, e a tua fé tem que funcionar não para o outro, pode funcionar para o outro, mas deve funcionar para você. Porque você é que vai passar pelas dificuldades, pelas crises, pelos problemas, pelas lutas. Então você precisa se tornar uma pessoa de fé. Isso tem que ser um desafio para você em 2020. Uma pessoa de fé. Porque eu posso pedir para o pastor orar, como o Chocolate estava falando aqui. Posso pedir para o pastor orar, posso pedir para o outro irmão orar,
Mas não existe nada comparado, irmão, quando você começa a orar e as coisas começam a acontecer. Você cresce em Deus, cresce em Deus. Me lembro da primeira pessoa enferma que eu orei, foi curada. Eu falei, uau, que negócio bom, Deus me usou. Deus me usou. Eu vou dizer uma coisa para você, Deus quer usar você, em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor, será? Tenha certeza, irmão, Deus quer te usar. Se mova pela fé, não pela dúvida, porque dúvida é pecado. Dúvida é pecado. Que Deus nos ajude a caminhar nisso. Mas, pastor, e a minha fé vai crescer se eu começar a praticar? É exatamente isso. Você ministra, você lê a palavra, fala, eu vou ver se esse negócio funciona. Aí você vai. Eu me lembro, um dia eu estava pregando, um domingo à noite, eu fui falar sobre cura, sobre milagres e tal. Eu falei, tem alguém enfermo aí e tal, pode vir aqui, quero orar por você. Fui orando e as pessoas sendo curadas. Por quê? Porque Jesus cura mesmo, irmão. Não é porque a gente é especial, é porque a gente crê e depende de Deus. Amém? Amém? Simples assim, irmão, simples assim. É aquilo que não provém de fé é pecado. Agora, a segunda coisa que impede a gente de ser extremamente abençoado por Deus. Deus quer que tenhamos uma vida abundante. Já entendemos isso? Agora, tem uma coisa que impede a gente de ter essa vida abundante. Aqui eu falei a primeira coisa, a incredulidade. Eu preciso trabalhar a incredulidade, tem que fazer minha fé crescer. Mas não é Deus que faz a fé crescer? Não. Quem faz a fé crescer somos nós. Pela nossa disciplina, pela nossa busca, nós vamos tendo experiência com Deus. Pastor, mas a fé não é dom de Deus para a salvação? Sim, a fé é um presente, é um dom de Deus. Mas como é que você adquire fé? Estou voltando um pouco aqui, tá? Antes de falar do pecado. Como é que eu adquiro fé? Põe Romanos 10, 17 para mim, faz favor. Eu vou até abrir Romanos, porque eu vou ler mais que um texto aqui. Romanos 10, 17, já está? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas eu vou ler um pouco antes, no versículo 13 diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Estão entendendo uma coisa, irmão? Que para começar a crer, para salvação, para libertação, alguém tem que pregar para a gente. Está me entendendo? Sim ou não? Se você não ouvir a mensagem do Evangelho, você jamais vai ter uma fé viva e poderosa. Então você tem que se habituar a ouvir a palavra, a ler a palavra, porque essa é a mensagem das boas novas. Quanto mais você recebe palavra, como que as pessoas vão crer? Vão crer porque alguém está pregando. E fica uma dica aqui, você quer ser usado por Deus, sim ou não? Então, por favor, convide pessoas da sua família, seus amigos, para vir à igreja. Convide. Você está ouvindo a palavra, nós estamos ministrando a palavra, abra o seu coração, deixe o Espírito Santo tomar conta da sua vida, entrar na sua vida e gerar fé. Eu vou citar o Lucas de novo, né? Essa canção, se alguém abrir a porta, é o texto de Apocalipse, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir
o seu coração, a porta do seu coração, eu entrarei, farei nele morada, cearei com ele e ele comigo. E no hebraico, esse texto diz exatamente que a porta ela só se abre por dentro. Não é uma porta que nem as que você conhece, que você pode abrir por fora. Ela só tem trinco por dentro. Então ele bate, quem tem que abrir é a gente. É nós que abrimos a porta para o toque do Espírito de Deus. Está me entendendo bem, irmão? Quando o Espírito de Deus está batendo, é aquele toque espiritual. Tem muitas pessoas que perdem aqui grandes bênçãos de Deus, porque Deus está batendo, está dizendo: eu quero entrar, deixa eu entrar, seja rápido, deixa Deus entrar, teu coração vai mudar, tua história vai mudar. Você tem que ter uma experiência pessoal com Jesus. Amém? Deixa Deus gerar essa fé. A fé vem de Deus. Sim, claro que a fé vem de Deus, mas alguém tem que pregar para essa fé acontecer. Então a fé ela é provocada. É pela graça, mas ela é provocada no natural. Amém? Glória a Deus. O pecado é um problema que nos impede de ser abençoado por Deus. Irmão, se existe uma coisa que o diabo trabalha, e trabalha mesmo, é para que as pessoas vivam envolvidas no pecado. Pecado, mentira, engano, tal, etc. Pecado é tudo aquilo que te faz desviar do foco que é Jesus. Tudo, absolutamente tudo. Que tira você da presença de Deus, que tira você de viver uma vida com Deus. Tudo é pecado. Agora, existem coisas que a gente vai praticando, que é pecado mesmo, e que me afasta da comunhão com Deus. Irmão, a gente pode até, a gente tem ouvido isso, uma pregação de mensagem, onde a consciência já não acusa mais, porque tudo pode. E quando tudo pode, a consciência não funciona, ela vai ficando cauterizada. Não, você pode viver de qualquer maneira. Deus te ama assim como você é, e de verdade, Deus ama mesmo. Vocês acreditam que Deus ama o pior assassino que existe na face da terra? Deus ama, você sabia disso ou não? Mas enquanto não houver verdadeiro arrependimento, não existe cancelamento dos pecados. A Bíblia diz que nós temos que nos arrepender para que os nossos pecados sejam cancelados. E todo pecado gera morte. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Todo pecado gera morte espiritual. E o que é morte espiritual? É separação de Deus. Uma pessoa morta espiritualmente é uma pessoa que você está falando das coisas de Deus, ele não consegue captar porque ele está morto, o espírito dele está morto. Não foi vivificado ainda pelo Espírito da graça, da misericórdia, o Espírito de vida. E hoje está uma moda na igreja, as pessoas são meio crentes. Não, eu já contribuí lá, tá bom. Irmãos, isso aí, você só mudou só de nome de igreja, porque você continua na velha tradição ainda. O pecado gera morte, nos separa de Deus. O problema nosso não é vir à igreja para buscar bênção. Não, você não tem que vir para buscar bênção, você tem que dar manutenção na tua vida espiritual. Você precisa caminhar com Deus para poder viver uma vida em que Deus olhe para você e olhe para mim e fala: tem ali alguém que teme a mim. Não é perfeito, ninguém está dizendo de perfeição, mas está dizendo de pessoas que temem ao Senhor. E quando a gente teme ao Senhor, a gente procura andar de uma maneira agradável a Deus. Sabe, você ter prejuízo por temer ao Senhor? Esse tipo de coisa que eu estou falando. Eu não vou fazer isso, ainda que eu vou perder uma grande oportunidade financeira, mas isso vai me afastar de Deus, para mim não serve. Eu já contei isso outra vez. Eu era bem jovem, recebi a proposta para ser gerente, para ganhar uma grana lascada, mas era para ser gerente de uma boate. Você acha que ia ser crente, irmão? Na boate? Não, mas eu sou fortão, pastor, sou o cara. Com pecado não se brinca.
A Bíblia manda fugir da aparência do mal, imagina do pecado. Mas infelizmente tem muito crente hoje em parceria com o pecado, vivendo numa boa com o pecado, como se tudo fosse normal, não faz mal, não tem importância. Afinal de contas, Deus é amor. Não me julgue, não me julgue. As pessoas, tudo que você fala hoje parece que é da esquerda, né? Parece que é da esquerda. Você está me julgando. Não, não tem nada a ver com julgamento. Quando você vive em pecado, quem te condena é o próprio Senhor. Irmão, o salário do pecado é a morte. Quem é você para me julgar? Sou teu irmão em Cristo, para poder te falar que isso está errado. Você está me entendendo, amado? Você está entendendo, amado? E não adianta, irmão, por mais legal que o cara seja, mas esse cara é tão gente boa, mas está vivendo em pecado. Sabe por que João Batista perdeu a cabeça? Porque foi lá, meteu o dedo na cara de Herodes e falou: você está dormindo com a mulher do teu irmão, seu adúltero. É? Perdeu o pescoço. Mas se você ler a Bíblia, Herodes temia João Batista, pelo senso de verdade, de integridade e de equidade que tinha na vida de João Batista. Pecado é pecado, irmão, não pode ser brincado com ele, por mais legalzinho que você seja. Você pode ser um cara super bacana, mas está vivendo em pecado, você não vai decolar. A Bíblia é muito clara nisso. Gênesis 2,16 diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você fica pensando, mas gente, um monte de árvore no jardim, por causa de uma árvore só. Mas Deus é muito radical, né? Uma árvorezinha. Mas Deus falou: não faça. A gente está vivendo uma geração de pessoas que estão relativizando o que é certo e o que é errado. Isaías profetiza isso 700 anos antes. Isaías fala assim que estão tomando o mal por bem e o bem por mal. Está acontecendo hoje em dia, na nossa geração. O que era pecado não é mais. Está tudo muito bem administrado, dentro das igrejas eu estou falando. Nem estou falando no mundo, estou falando dentro das igrejas. Eu entendo, e você deve entender isso, que Deus é misericordioso, Deus perdoa. O pecado é cancelado quando existe verdadeiro arrependimento. E quando eu me arrependo, eu deixo a prática do pecado e vou procurar viver em santidade. Alguém pode dizer amém? É assim que a Bíblia ensina. O que causa o pecado? Isaías 59:1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado faz com que Deus não ouça a minha oração. É terrível isso, né, irmão? Você imagina, você está orando. Quando você está na prática do pecado, Deus fala assim: conheço esse cara, o que está gritando aí? Não, pastor, eu estou vivendo uma vida de pecado, Deus está me abençoando um monte. Não se iluda, irmão, não se iluda. Você tem que viver na presença de Deus. Ser uma vida abençoada não é ter bênçãos, é diferente. Uma vida abençoada, você vê Deus cada dia, Deus conduzindo a pessoa para uma vida de milagre, de bênção, de equidade, de mansidão, de conquista, que é assim que Deus faz. Mas a igreja condena demais, a gente já ouviu isso aí. Não, irmão, não é a igreja que condena. A própria situação da gente nos leva para juízo, para o juízo de Deus.
as próprias circunstâncias que nós vivemos. Então eu tenho que entender que a minha escolha de pecar me leva para a morte espiritual. Tem muita gente que está vivendo no pecado, está morto espiritualmente faz muito tempo. Estão comigo? Romanos 8:2 diz o seguinte, ele dá uma ideia, como eu posso viver uma vida de vitória. Romanos 8:2 diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Então, quando eu conheço isso, eu sei que se eu vivo no Espírito, eu vivo para a liberdade. O problema é que muito crente está frustrado porque não aprendeu a viver no Espírito. Como que eu vivo no Espírito? No Espírito de Cristo. Como que eu vivo no Espírito de Cristo? Na sua palavra. Volta de novo para a palavra. Não existe fé cristã sem estar pautada na palavra de Deus. Por isso que Satanás tentou de todas as maneiras destruir a Bíblia. Porque a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. É muito diferente. Você quer saber o que Deus pensa a teu respeito? Leia na Bíblia. Quer saber como é que Deus trata cada circunstância da tua vida? Leia na Bíblia. Seja disciplinado, sério, responsável. Se você perdeu o temor, volte a clamar a Deus, para Deus colocar o temor no teu coração, para você ter reverência pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Ok. Eu quero ler Romanos ainda, capítulo 8, capítulo 6 de Romanos. Nós lemos aqui um pouquinho. Que diremos, pois? 6:1. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Paulo levanta a pergunta e ele mesmo dá a resposta: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aquele que diz que é um cristão tem que andar com vida nova. Amém, irmão? Aquele que diz que já foi tocado pelo Senhor, é uma outra vida. Aquelas práticas, por que tem muito crente vivendo sem experimentar tudo que Deus tem para a vida dele? Porque continua praticando as velhas práticas, os antigos pecados, está lá praticando isso. Ele não consegue decolar. Vamos ler mais aqui? Versículo 14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Escute bem uma coisa, irmão. Quando você está debaixo da graça de Cristo, quando Cristo é que governa a tua vida, o pecado não te domina mais, você é livre. Livre para servir a Deus. Eu me lembro um dia que eu encontrei um amigo lá em Curitiba, e ele falou: nossa, cara, mas você é crente, né? Como se fosse assim uma doença. Você é crente, né, cara? Nossa, que dó que eu tenho de você. Ele falou: eu fiquei olhando para a cara dele, né? Eu estava lá na 15 de novembro. Eu falei: como é que é? Você tem dó de mim? Mas por quê? Cara, você é um escravo, velho. Você não pode fazer nada. Sério? Sério. Ele falou: sério. Enquanto a gente ia conversando, peguei o maço de cigarro dele assim, tirei um cigarro, bati assim na carteira, devolvi a carteira para ele, peguei o cigarro, pus na boca, e ele ficou me olhando assim, aí foi regalando o olho, né? Peguei o isqueiro dele, acendi o isqueiro, fiquei conversando com ele, fiquei com o isqueiro assim, desliguei o isqueiro, peguei o cigarro, moí, joguei no chão, pisei em cima. O que você está fazendo com o meu cigarro, rapaz? Eu
Eu falei, conta para mim, quem que é o escravo aqui? Eu ou você? Ficou quieto. O pecado não tem mais domínio sobre aquele que vive em Cristo, irmão. Pastor, eu estou vivendo no pecado porque Cristo não está reinando na sua vida. E o pecado está destruindo você. E o pecado está roubando a bênção de Deus. O pecado está interrompendo sua comunhão com Deus. Deus te ama, mas Ele não pode ir contra a sua própria palavra. Ele não pode abençoar aquele que vive deliberadamente contra Ele. Olha aqui, vamos lá, Romanos capítulo 6, versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Se do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. A palavra está me dizendo que quando eu estou vivendo em uma prática de pecado, aquele pecado se assenhoria da nossa vida, ele toma o controle da nossa vida. E quando ele toma o controle, já não é mais Cristo que controla. Quem controla é o pecado, é aquele que trabalha para você estar preso. Se Cristo não controla, você já não é salvo, irmão. É duro de falar isso, porque você mudou de senhorio. Antes o Senhor era aquele que salvou a tua alma, agora o Senhor é aquele a quem você está servindo. Por isso que o diabo chegou para Jesus, lá em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, e falou para Jesus assim: se prostrado me adorares. E Jesus respondeu com o quê? Com a própria palavra: está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás. E eu preciso compreender a palavra, irmão. A palavra de Deus é tão rica, tão poderosa, tão reveladora. Isso aí é norma da igreja, não pode isso. Não, para com esse negócio. Existem algumas igrejas que têm a prática do uso e costume. A mulher não pode, mas isso está mudando em muitas igrejas. Não pode raspar a perna, não pode usar calça comprida, não pode, enfim. Existe igreja que um pastor jamais poderia estar aqui desse jeito, de calçadinhos, pregando. Por quê? Porque não... Mas isso não é importante, irmão. Preciso compreender uma coisa na minha caminhada com Deus. Não é a igreja que vai determinar que eu posso ou que eu não posso. Quem determina isso é o próprio Espírito Santo. Ele trabalha na nossa mente. Quero ver se eu acho o texto aqui, para ler para você como é que isso funciona. Romanos é capítulo 2. Aqui, versículo 4 diz aqui: porque, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei. Não tendo lei, servem eles a lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Alguém está comigo aqui? Deus colocou uma coisa dentro da tua vida, dentro da minha vida, que chama-se consciência. A nossa consciência, que por muitas mensagens, por muitas leis, estão tentando derrubar a importância da consciência, que a própria consciência diz: não precisa de ninguém estar lá, é pecado, não faça. Agora eu vou te dar uma dica clara: se precisa esconder, é porque tem alguma coisa errada. Está entendendo ou não? Não preserve na tua vida o pecado. Não deixe o pecado criar raiz na tua vida. Você tem que ser radical com o pecado. Não, aqui não. Por quê? Porque o pecado te neutraliza, traz morte. Ainda a Bíblia diz que aquele que esconde o pecado,
os seus ossos secam. Eu já vi gente, irmão, e eu atendi um caso, um senhor que estava praticamente à morte, falou para mim: pastor, Deus pode perdoar um pecado que eu cometi há 51 anos atrás? Ele passou 51 anos sofrendo acusação na consciência. Você sabe o que é isso, irmão? O cara fica doente, fica mal, fica de mau humor, não é feliz, não tem respaldo de Deus na vida dele normalmente. Por quê? Porque está vivendo uma vida toda errada. Está me entendendo? Quando eu trato o pecado, que eu venho e falo: não, eu tenho que parar com isso, peço perdão a Deus, me arrependo, me humilho, deixo o pecado, peço perdão. A Bíblia diz que Deus me perdoa. Isso é a graça de Deus, aleluia. Pega um pecador sujo, indigno, torna ele limpo e digno da presença dele. Alguém pode dizer amém? Isso é tremendo, tremendo, tremendo. Amém? Muito bem. Terceira coisa. Terceira coisa é muito importante. Fala exatamente sobre a falta de perdão, que é uma outra coisa que... Você quer ser um homem abençoado por Deus, sim ou não? Uma mulher abençoada por Deus, sim ou não? Sim ou não? Então eu vou dizer para você uma coisa, que você entrou numa escola dificílima, que essa escola é a escola do perdão. Irmão, o que tem de gente presa em mágoa e ressentimento é um absurdo, de tanto problema que isso causa. E você pode perceber que quando você caminha na igreja, você começa a caminhar, é tão legal, não é verdade? Sim ou não? Aí você começa a conviver com o irmão, você fala: misericórdia, meu Deus, que prova. Tem irmão que fala mal dos outros. Você acredita num negócio desse, irmão? Eu não acreditava nessas coisas. O cara fala mal. Você viu aquele irmão? Viu aquele outro? E não dá para impedir isso, essa é a verdade. Não dá. Tem irmão que fica magoado, ressentido, fala de um para o outro, e fala para o outro. E pode ter certeza que, se você emprestar o teu ouvido para ouvir o irmão falar mal do outro, amanhã aquele mesmo irmão que falou mal do outro vai falar de você para o outro também, entendeu? Fica na boa, que é assim mesmo que acontece. Por que você está falando isso, pastor? Porque se existe um lugar onde nós somos treinados a viver o sobrenatural, é quando a gente aprende a perdoar quem nos magoa, nos ofende, nos trai. E aí o segredo de ser um crente vencedor e vitorioso. Vamos ler a Bíblia. Mateus 6,15. Forte demais. Mateus 6,15. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ah não, Mateus 6,15. Se é Mateus 5,43, você já deixa no gancho. Mas Mateus 6,15 diz: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará vossas ofensas. Amém? Veja bem, perdoar o quê? Perdoar o quê? Ofensa. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Quando alguém te ofende, é porque ele pecou contra você, sim ou não? Ele pecou, ele falhou contigo, ele falou da tua reputação, do teu nome, mexeu com o teu ego, com o teu bom nome, e ele está falando mal de você, ou está tratando mal você ficou magoado, que você não queria ser tratado dessa maneira. Amém? Mas é interessante que Deus faz uma comparação do relacionamento horizontal com o relacionamento vertical.
Deus faz uma junção, Ele diz, o jeito que você trata as pessoas, se você não perdoa, eu também não perdoo as tuas ofensas, as ofensas que você fez. Você não perdoa as ofensas que outro fez para você, eu não vou perdoar as ofensas que você fez para mim, no caso para Deus. Amém? É isso que o Senhor está falando no texto. Ele está dizendo que se eu não aprender a perdoar, eu não serei perdoado. E uma pessoa que não é perdoada, não tem o seu relacionamento com Deus restabelecido. Ah, mas eu não perdoo, pastor, estou indo na igreja, eu oro, eu canto, eu choro, eu oro em línguas, mas eu não perdoo. E o Senhor diz, eu também não vou te perdoar. Porque se é uma coisa que eu tenho, você quer descobrir uma pessoa madura na fé, é uma pessoa que aprendeu a perdoar. Eu quero dizer para você, você começou na fé, não sei se é 1 ano, a 2, a 10, a 20, se vai permanecer mais 10, 20, 30 anos pela frente, constantemente você vai ter que aplicar e praticar perdão, porque sempre alguém vai pisar no teu calinho. A primeira surra que eu levei do papai foi assim, eu estava no meio das pernas do papai e eu pisava no calo dele, eu pisava no calo, ele, e a pressão foi aumentando, entendeu, né? E a pressão foi aumentando, eu falei, comecei a chorar, saí e fui para lá, porque eu estava fazendo muita bobagem. Eu pensei que ele ia me perdoar quando eu pisasse no calo dele. Perdoava nada, mãe, esquentou essa parte aqui, ó, e não deixou passar barato, não. Se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. Se Deus não te perdoar, você não vai desfrutar de uma vida abundante, jamais. Porque um dos segredos da vida abundante é ter a paz de Deus, e para ter a paz de Deus, eu tenho que ter paz com Deus. Está me entendendo? E para ter paz com Deus, eu tenho que perdoar aqueles que Deus me deu para amar. Ai, meu Deus, que prova. Tem muita gente na igreja que diz, eu não quero me misturar, não quero saber de nada, termino aqui, eu vazo do culto. Não preciso dar tchau e bom dia, boa noite para ninguém. Quero incômodo disso, não. Posso falar uma coisa para você? Você é egoísta, carnal, e você não é espiritual. Pastor, aí eu vou ficar com ódio do Senhor. Se você ficar com ódio de mim, você tem que me perdoar, senão não tem conversa, Deus não vai te abençoar. Você está me entendendo, irmão? Não tem irmão que tem hora que dá vontade de pegar assim e falar, irmão, olha para o céu, porque a vingança vem de Deus. Quando ele olhasse, dá uma assim de baixo para cima. Tem irmão que é muito abençoado mesmo. Mas Deus está me chamando para perdoar, porque se eu não perdoar, Ele não me perdoa. E se Deus não me perdoa, acabou, irmão. Por isso que a mágoa te subtrai da bênção de Deus de uma maneira violenta, porque quando você está magoado, Deus quer te abençoar, Ele deseja abençoar você, mas Ele não pode, porque Ele não pode ir contra a sua palavra. Jesus disse isso, que se você não perdoar, você não será perdoado. Pronto, está estabelecido, é um princípio, é uma regra, é uma lei espiritual. Deixa eu te falar mais do perdão. Você vai no psicólogo, sabe o que o psicólogo manda você fazer? Para você ser curado? Perdoar. Está ali uma psicóloga ali, a maioria dos problemas de depressão e tudo e tal, tem a ver com mágoa e ressentimento. Pessoas que não conseguem perdoar, não foram treinadas, e isso é um treinamento de obediência. O Senhor está falando que você tem que perdoar, e muitas vezes a gente tem vontade de matar, não tem vontade de perdoar. Eu sei que eu sou mais carnal do que você, mas eu já senti vontade de pegar certas pessoas, esfregar, não matar não, mas esfregar a cara do cara, sabe aqueles muros chapiscados? Sabe? Você já sentiu isso ou não? Eu já senti, irmão. Como é que um cara pode fazer uma cachorrada dessa com a gente? É que eu sou um cara bem moderado, só queria ver só o sangue escorrendo, entendeu?
Aí o Senhor fala comigo assim: você não é crente, pastor? Perdoa. Você está achando estranho que eu estou falando isso? Eu sou igualzinho a você, não fica pensando que eu sou diferente de você, eu sou igualzinho a você. Eu fico ofendido, eu fico magoado, eu fico triste. Tem alguém aí? Já, eu não vou mais ouvir esse pastor pregar, porque fica falando essas coisas. Eu vou embora dessa igreja. Não vai não, fica aí, me ajuda. Esse período que saiu um monte da igreja, saiu muita gente da nossa igreja, falaram muito mal do pastor. De vez em quando ainda cruzo com um. Interessante, alguns irmãos que você é da igreja do pastor Toninho? Meu Deus. Tem gente que fala assim, irmão. Não sei, não gosto de gente. Fala mal mesmo. Aí eu passei um período muito difícil. Eu tive que ir para a presença de Deus e falar: Senhor, eu não estou conseguindo perdoar, eu não estou conseguindo, está me doendo, está me machucando. Pessoas que eu dei a vida, que eu paguei tempo de oração, de jejum, que eu ajudei a vencer problemas e mais problemas, simplesmente sair da igreja como se a gente fosse um cachorro vira-lata. Gente, não foi fácil vencer isso. Estou falando para vocês no meu coração. E eu orando. E um belo dia, que não tinha nada a ver com nada, eu senti aquilo, fez. E o Senhor falou comigo: libera o perdão. Falei: eu perdoo vocês em nome de Jesus. E fui botando nome para tudo quanto é lado. Eu estava no meu carro dirigindo. Olha como é que o Espírito Santo trabalha. E Deus foi falar comigo: perdoa, porque senão eu não vou te perdoar. Escute, perdão não é atestado de burrice. Tem pessoas que elas te judiaram muitas e muitas vezes. Você perdoou, ela vai continuar te judiando. Aí você fala com as pessoas: está perdoado, meu amado, eu te amo, você é um cara, mas a gente não dá certo viver muito perto. Amém. Segue o teu caminho, ele segue o dele. Está perdoado, não te dói mais. Como é que eu sei que não dói mais, pastor? Porque eu posso falar sobre o problema e não sinto nada aqui. Entendeu? Quando a gente, no encontro com Deus, quando a gente ministra um tema chamado cura da alma, uma das coisas para curar a tua alma, você tem que liberar perdão, porque se você não liberar perdão, aquilo vai torturar você para o resto da vida. E onde não tem perdão, não tem bênção de Deus. Está me entendendo? Mesmo que eu quisesse ficar magoado com alguém, não posso. Não posso. Mesmo que você queira continuar magoado com alguém, mas aquele sujeito, pastor, estou encomendando a morte dele, já paguei para o cara. Aquele que você tem que perdoar, perdoa ele, em nome de Jesus. Não deixa matar não. Sabe o que a Bíblia diz sobre quem odeia o seu irmão? É assassino. E os assassinos não herdarão o reino dos céus. Alguém está comigo aqui? Então você não tem opção. Tem alguém crente aqui? Levanta a mão. Então você não tem essa questão: eu não quero perdoar. Seu abençoado, perdoa, porque senão você vai se complicar. Perdoe em nome de Jesus. Não deixa a falta de perdão roubar tudo aquilo que Deus tem para a tua vida: plenitude, alegria, paz, felicidade, gozo. Deus tem muita coisa para as pessoas que vivem livres. Amém? Vamos ficar de pé? Eu ainda não consegui a minha meta de pregar 35, 40 minutos. Fiquei perto hoje, hein? Fiquei perto, porque o louvor ficou um pouquinho mais longo e tal. Mas me espere que logo, 35, 40 minutos a minha mensagem. Amém? Tem um ali que olhou para minha cara e fez: será? Tem que ter fé, irmão. Acredite em nome de Jesus. Eu quero orar para que você tenha
um ano muito abençoado em nome de Jesus. Amém. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, com muito amor. Me ajude a ganhar almas para Jesus. Amém. Convide as pessoas, dê bom testemunho, se torne uma pessoa de fé. Amém. Convide as pessoas para vir para a igreja. Você conhece um crente que final de semana ele fica meio borocochô lá? Não, chama ele, liga 200 vezes para ele, até que ele vai dizer, eu não aguento mais, eu vou, porque esse cara não vai largar do meu pé. Convida ele, convida a pessoa, vamos ganhar as almas para Jesus, convida para ir na célula, amém? Mas faz com muito amor, pensa na alma da pessoa de verdade. Irmão, presta atenção no que eu vou dizer, a pessoa que morre sem Cristo, a Bíblia diz que ela vai para o inferno. A Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo. A pessoa que morre sem Jesus, ela vai para o inferno. Isso não é trágico? Hein, irmão? Isso não é trágico? É ou não é? Então, me ajude a ganhar as almas. Pastor, como é que eu sei que a pessoa foi ou ela não foi? Isso não é problema teu e nem meu. Convide a pessoa para vir à igreja. Deixa ela ouvir a palavra, deixa o Espírito Santo tocar o coração dela. De repente o Espírito Santo toca o coração, ela abre a porta, Jesus entra, faz morada nele, e começou o processo. Amém?